Irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você para a leitura da palavra de Deus. E a leitura de hoje, a palavra que eu quero compartilhar com a igreja, algo que eu vivi essa semana. Salmo 20. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Eu vou ler na minha tradução, que eu prefiro atualizada. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa graça de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Aleluia. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Edifica as nossas vidas na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, semana foi uma semana muito corrida. Semana de finalização de reforma, mudança. E eu literalmente, na última semana, eu fiz isso. Coloquei meu joelho no chão, pedindo que o Senhor enviasse seus exércitos de anjos para orientar os pedreiros, as pessoas que estavam fazendo a reforma em casa. E se não fosse o Senhor, meu Deus do céu, tinha algumas coisas que eram impossíveis, que tinha que quebrar, O Senhor fez um milagre, e nós mudamos, então estamos no novo endereço, ali na rua Guararapes, 1629, é o nosso endereço. Assim que estiver em condições de receber visita, então podemos recebê-los lá, para tomar, nem que for uma xícara de café, não é? Mas esse salmo de Davi, alguns comentaristas dizem que esse salmo que é atribuído a Davi, se trata de uma oração que é feita em meio a uma batalha, ou na iminência de uma batalha. A composição desse salmo, ele é a fim de que o povo de Deus pudesse se dirigir ao Senhor em oração, pedindo a bênção do Senhor sobre o exército. O povo vivia muito em guerra, em batalha. E hoje, quando nós falamos de guerra, de batalha, nós pensamos nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas guerras interiores, nas guerras conjugais, nas batalhas que temos que travar junto com os filhos, enfim, família. E a minha pergunta é, você está passando por algum tipo de batalha, por alguma tribulação, por alguma situação difícil, em que está difícil encontrar a solução? Porque a nossa tendência é ir resolvendo os problemas. Alguém já disse que nessa vida, até que o Senhor nos recolha, resolver problemas, solucionar problemas. E nós vamos fazendo isso, a tendência do nosso conhecimento, daquilo que a gente vai adquirindo, da experiência que a gente vai tendo ao longo da vida. Mas chega momentos que a gente parece que fica encalhado e não sabe o que fazer. Então a gente ora e clama ao Senhor. E muitas vezes nós
esperamos chegar num momento como esse para clamar a Deus e orar e buscar a direção do Senhor. E às vezes, e aí o Senhor responde e a gente diz: obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Então veja, aqui a iminência era de uma batalha, de uma guerra. E a gente pensa, o que é... Nós estamos agora vivendo essa batalha, essa guerra aí na Rússia e Ucrânia, né? Que coisa. Quantos preparativos precisam ser feitos, né? Armas, deslocamento de pessoas e tudo mais. Eu sei que em meio a tudo isso, Davi encontra um tempo para se colocar de joelhos e para orar a Deus e para buscar a direção do Senhor. 3 atitudes que Davi toma aqui na oração. Primeiro é a atitude de petição, né? O povo, no verso 1, diz: o Senhor te responda. Está pedindo a graça. O Senhor te responda no dia difícil, no dia da tribulação. Uma segunda atitude é a submissão, no verso 3 e verso 4. O salmista diz: lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos, conceda segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. É o povo orando pelo rei aqui. É uma oração do povo pelo rei, se colocando em completa submissão. Não é uma oração feita para convencer o Senhor, mas uma oração de reconhecimento, de graça, de gratidão. Verso 5, celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus nós hastearemos bandões, satisfaça o Senhor os teus votos. Gratidão. Então veja, eu quero compartilhar brevemente com você, nessa manhã, algumas coisas que devemos pedir na oração, em meio às lutas e em meio às batalhas. 4 destaques que eu gostaria de fazer deste salmo. E a primeira é que o Senhor, que não nos falte orientação, que Deus fale conosco. No meio da tribulação, nós precisamos ouvir a Deus. Estar atento para a direção que o Senhor nos dá. E a direção que Ele nos dá sempre está na palavra. Por isso é importante nós nos debruçarmos na palavra e conhecermos a palavra, porque o Espírito de Deus, tem coisas que a gente não lembra, mas no momento da luta, onde nós clamamos o Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de você. Nós falamos domingo passado à noite, se eu não me engano, nós falamos do poder de Deus que habita dentro de nós, dentro da igreja. E esse poder é o Espírito Santo que habita em você, em mim, na igreja. E o Espírito de Deus, Ele nos faz lembrar, Ele ministra aos nossos corações, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece a mente do Senhor. E Ele nos faz lembrar. Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador e Ele vos fará lembrar. Vocês não precisam estar preocupados com o que dizer, porque o próprio Espírito de Deus, Ele que vai fazer. Ele que faz algo. Então veja, essa é a questão. O Senhor te responda, que não nos falte a orientação, que Deus fale conosco. O grande problema nosso, humano, do ser humano, é que nós aprendemos a viver a nossa vida sem a orientação de Deus. Nós aprendemos a resolver e solucionar os nossos problemas sem depender de Deus. Sem buscar orientação. Muitas vezes a palavra do Senhor diz, e você sabe disso, na multidão dos conselheiros, não é? Está ali o sucesso, a sabedoria, a conquista. Mas a gente muitas vezes vai na nossa própria força. Com alguns que são mais prudentes, que são diferentes de nós, mas nós vamos no nosso conhecimento, na nossa própria competência. Não está errado a gente fazer aquilo que a gente sabe fazer. Mas chega momentos em que nós nos encontramos em situações que são difíceis, conflitantes. E nós precisamos que o Senhor nos responda. Nós precisamos que Deus nos responda.
Porque nós fomos criados para viver na presença desse Deus. O ser humano foi criado para viver na presença de Deus. E por mais que nós possamos conquistar coisas boas aqui, existem coisas boas aqui nesse tempo que nós estamos vivendo, não existe nada melhor e nenhuma conquista maior do que estarmos na presença do Senhor e sermos chamados de filhos de Deus, e termos o decreto da graça, do amor e do perdão e da aceitação do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a maior conquista e a maior vitória que o ser humano pode ter na sua vida. Essa é a maior conquista e a maior vitória que o ser humano pode ter. É saber de que ele está na presença do seu Deus, saber que ele pode contar com o Senhor. Isso não significa, irmãos, que o Senhor vai nos atender em tudo o que pedimos, mas o Senhor não vai nos deixar sem resposta na oração, não vai nos deixar sem resposta na oração. Viu, Bart? Essa é aquela, hoje, essa palavra de hoje é aquele desafio, viu? O Senhor não nos deixa sem resposta. Nós precisamos que Ele fale conosco. Derramar o nosso coração. E sabe como é que nós derramamos o nosso coração, irmãos? Às vezes nós somos afrontados, às vezes nós somos humilhados. E o nosso homem exterior, nosso homem carnal, quer se levantar e resolver a situação no braço forte, né? Quando eu falo braço forte, eu falo na nossa própria competência, no nosso próprio conhecimento. Mas a palavra de Deus diz que não é assim que tem que ser feito. Nós devemos nos submeter. E quando nós nos submetemos, a vitória está ali. A graça se manifesta. O perfume de Cristo é exalado. E aquela palavra que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5 em diante, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, o qual sendo alguma coisa, o qual sendo Deus, o qual tendo o poder, o qual podendo realizar as coisas no seu braço forte, na sua própria capacidade, não usou por usurpação fazê-lo, mas ele se submeteu. Jesus se colocava em oração. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Ele podendo, Ele nos deixa exemplo. Não há nada, meu irmão e minha irmã, que Deus que nos peça, que Ele no primeiro não faça, e não nos deixa o exemplo de como fazer. É por isso que Ele vai dizer para Nicodemos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho e a verdade, Ele é o caminho. O exemplo é Ele, o exemplo é Ele. Muitas das nossas decisões são tomadas por improviso, ou no impulso. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu sou uma pessoa ansiosa. Alguns dos irmãos já devem ter notado isso, eu sou um pouco ansioso. Aqueles pelo menos que convivem um pouco mais perto. Então veja, o que nós aprendemos com esse salmo é que a vitória vem do Senhor. É o Senhor quem nos dá a vitória. Tudo começa. Nós temos que entender que esse salmo traz uma proposta de que nós precisamos entender que tudo começa no trono da graça. A tua vitória começa lá. Começou lá. A tua vitória e a minha vitória começa no trono da graça. Ela já começou ali quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam reunidos. Ali no início de tudo. E o Senhor, conhecedor de todas as coisas, sabendo que nós sucumbiríamos em desobediência. E na reunião do Pai, do Filho e do Espírito, você já parou para pensar ali, naquele momento? Porque durante a criação,
Deus falava e as coisas aconteciam, mas na hora da criação, da tua e da minha criação, do ser humano, Deus não fala com coisas. Ele faz uma reunião, Ele faz um conselho, Ele faz uma assembleia solene entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você consegue imaginar? A gente pode tentar imaginar aqui como é que aconteceu ali, aquela reunião. E o Pai dizendo, mas nós vamos criar agora o homem, a mulher, a nossa imagem, a nossa semelhança, e nós vamos dar livre-arbítrio a eles. Eles vão em algum momento, eles vão se distanciar de nós. Eles não vão nos obedecer. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo diz, então, e agora? Como que a gente resolve isso? E o filho, pai, o senhor me tirou, o senhor me chamou aqui para ser o seu arquiteto, e nós estamos fazendo, como é que nós vamos solucionar? Então o pai fala assim, mas eu tenho um plano, Alguém vai ter que pagar o preço. E o Espírito Santo pergunta, quem? E o filho, quem? Você consegue imaginar essa assembleia, essa conversa? Então lá está a nossa solução. Porque no momento da nossa criação, Ele já nos providenciou a nossa solução, a nossa conquista e a nossa saída, que está no Filho, que está em Jesus. Então veja, esses são os planos do Senhor. Nada mudou, nós precisamos continuarmos como servos e servas, louvando, adorando, persistindo, perseverando, no lugar que o Senhor tem nos colocado e tem nos plantado, porque é aqui, meu irmão e minha irmã, que você foi chamado para florescer e dar frutos. É nesse lugar que o Senhor te chamou. Uma segunda coisa que precisamos pedir na oração, em meia batalha, é que o Senhor nos dê a sua proteção, que o Senhor nos dê confiança. Porque a verdade é que nós muitas vezes confiamos, mas não nos entregamos. Nós acreditamos, nós olhamos, nós abrimos a Bíblia, nós lemos e nós ouvimos testemunhos dos apóstolos, dos profetas, dos feitos de Deus, das coisas maravilhosas que o Senhor fez. Nós acreditamos nisso tudo. E nós dizemos, louvado seja Deus. E quando o povo, quem gosta de ler, sobretudo o Antigo Testamento, parte histórica, então o povo se voltou, o povo se arrependeu, e o Senhor então deu amplitude, deu vitória, o povo pôde conquistar. E a gente vê então, e o povo voltou a se dobrar e abandonou o Senhor e deixou o Senhor. E quem vai lendo, quem lê ali na sequência, fica indignado. Não sei se você é assim, mas a gente, nossa, mas gente, esse povo não percebeu o que Deus está fazendo, por que vai voltar as costas para o Senhor? Porque muitas vezes nós confiamos, mas nós não entregamos. Nós confiamos que Deus faz e que Deus fez por esse povo, e que Deus faz por o seu povo santo, mas nós não nos entregamos totalmente. E tem um problema, que é o problema do pecado. Porque somos pecadores. Como a Mara disse aqui hoje, somos pecadores, pecamos sim. Não vivemos na prática do pecado. Mas ainda nós caímos em erro. Faltamos com respeito com as pessoas. Falamos quando devíamos estar calados. E porque nós agimos assim, e porque nós agimos dessa forma, nós achamos que Deus então não vai fazer conosco. Porque muitas vezes na prática nós confessamos uma crença do merecimento. Porque se eu não estou agindo correto, então o Senhor também não vai me atender. Ou quando uma coisa acontece, é porque eu pequei.
É porque eu estou deixando de ofertar, é porque eu estou deixando de fazer isso. É a teologia do merecimento. Não existe merecimento. É graça. É graça. É graça. Deus te amou de tal forma, de tal maneira. Ele simplesmente nos ama. Então a nossa oração precisa ser uma oração verdadeira. Senhor, a minha vontade mesmo era eliminar esse problema do meu jeito. E às vezes o meu jeito é aquele jeito que humilha, que pisa. Às vezes a vontade da gente a gente só não tem coragem de apertar o gatilho. Mas às vezes nossa vontade é a morte da pessoa. Quem que nunca desejou? Numa discussão de trânsito, numa situação, levantar o braço. A gente não tem a coragem, e a gente tem a consciência, e a gente tem o conhecimento da palavra, e a gente não faz por isso. Mas o Senhor diz que aquele que olhar uma mulher com má intenção no coração já adulterou com ela, já pecou com ela. Então nós precisamos da graça, é graça. Mas porque nós vivemos dessa forma, nós achamos que isso não acontece conosco, que muitas vezes é por isso que nós não conseguimos confiar totalmente. Fazer uma entrega total. Que é o que o Senhor espera de nós. E quando nos entregamos e reconhecemos, Senhor, não há força em mim. Senhor, eu consegui caminhar até aqui e eu reconheço que até aqui eu vim na minha força, na minha competência, no meu conhecimento. Até aqui eu não precisei do Senhor para vir fazer. Mas daqui para frente, Pai, eu não consigo mais. Essa é a oração sincera que Deus quer ouvir. Mas até na nossa oração, às vezes nós não conseguimos ser sinceros com Deus. E dizer, Senhor, essa é a minha vontade. Jesus deixa exemplo, sabe? Jesus sabendo que Ele veio para morrer por você e por mim. Sabe qual foi a oração dele? Sabe qual foi a oração de Jesus? No Getsemane. Senhor, eu não quero morrer não. Senhor, eu não quero morrer. Mas eu peço que o Senhor seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Essa é a oração sincera, gente. Jesus veio para cumprir uma missão. Mas Ele foi sincero na sua oração e disse, Senhor, a minha vontade não é essa não. Essa é a oração que Deus ouve. Essa é a oração de confissão que Deus espera de nós. Se tem um momento que Jesus fez uma confissão, foi nessa. Não foi confissão de pecado, não, mas foi confissão de que, Senhor, se possível, passa esse cálice, porque eu não quero passar por esse momento. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Agora, veja bem, eu sei que você e eu confiamos no Senhor, que nós estamos aqui. Esse foi um grande e importante passo que nós demos. Agora, o Senhor espera que nós possamos fazer uma entrega total a Ele. Entrega total, obediência total. Uma terceira coisa e última coisa que nós precisamos pedir ao Senhor, em meio à batalha, o clamor é pela visitação de Deus. Que o Senhor se faça presente no meio da batalha. Que o Senhor se faça presente. Que o Senhor esteja conosco. No verso 6, o salmista diz, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força
de sua destra. Nós precisamos da visitação de Deus. Veja, deixa eu colocar melhor essas palavras, porque o Espírito de Deus habita em nós, Ele habita em você, mas quando a gente fala que nós precisamos da visitação de Deus, é que nós precisamos que Deus se manifeste, da manifestação. Você consegue perceber isso? A manifestação, ó, Deus está se manifestando neste lugar. E a manifestação do Senhor, quando Ele se manifesta, a sua manifestação é notória. Então nós precisamos que Deus se manifeste, não apenas, foi falado aqui sobre a liturgia, não apenas na liturgia de um culto de domingo, mas o Senhor pode se manifestar nas nossas vidas, em todo o tempo, em todo lugar, em todo o tempo. Eu louvarei ao Senhor, em todo o tempo, em todo lugar. Nós precisamos que o Senhor se manifeste. E quando Deus se manifesta, quando a presença do Senhor se manifesta, então nós reconhecemos o nosso erro, nosso pecado, nós confessamos e nos arrependemos e fazemos a entrega que é necessária. No verso 3, o salmista diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Nós precisamos que Deus não apenas nos dê orientação, que Deus não apenas se manifeste, mas nós precisamos que Deus aceite a nossa confissão e a nossa entrega. Deus não aceitou a oferta e a entrega de Caim, porque não foi uma entrega de coração. Deus não aceitou o holocausto de Saul, porque Saul ele agiu na sua precipitação. Portanto, Saul não teve vitória. Deus aceitou a oferta do seu servo Davi. Nós precisamos que Deus aceite a nossa confissão, aceite a nossa oferta. Não basta, como o tio Edson falou isso aqui, como que você tem, qual a maneira que temos feito a oferta, porque Saul fez uma oferta, mas a oferta de Saul não foi aceita. Caim fez uma oferta que não foi aceita. Nós precisamos fazer uma oferta que Deus aceite. O Senhor aceitar a nossa oferta. De qual forma nós temos colocado a nossa dedicação, a nossa oferta, a nossa entrega. Então aí, quando o Senhor nos aceita, quando Ele recebe a nossa confissão, a nossa oração, aquela oração que é a oração verdadeira, não aquela oração em público. A oração em público, que a gente eu estava ouvindo esses dias na BBN um comentário de um pastor dizendo que a oração dos judeus, antes deles pedirem alguma coisa, eles tinham que proferir pelo menos uns 10 ou 15 adjetivos acerca de Deus. Por isso, sim, oh, excelentíssimo, grandioso, poderoso, excelso, maravilhoso. E por aí ia, até chegar no Senhor e na petição. A oração em público. E Jesus fala da oração do fariseu e a oração do publicano. A oração do publicano era a oração que foi ouvida. É a oração verdadeira. É aquela oração que diz: Senhor, a minha vontade é matar o sujeito lá que está me incomodando. Eu sou pecador. Essa é a oração de confissão, essa é a oração da vitória, essa é a oração que move o braço de Deus, essa é a oração que abre os céus, essa é a oração da nossa vitória que começa lá no trono de Deus, tudo começa nele. Essa é a oração que Ele ouve. E essa é a oração que nós precisamos fazer mais, é a oração de confissão, a oração de entrega, a oração de arrependimento. E Deus vai agir nas nossas vidas.
Vamos fazer essa oração nessa manhã? Eu quero convidar você a fazer essa oração hoje. Quero convidar você a fazer essa entrega hoje. E não é fácil fazer uma entrega. Porque entregar não é fácil. É como o ladrão chega e fala assim, mãos aos altos. Então você fala assim, eu entrego. Eu quero convidar você a se entregar nessa manhã. Independente se você já entregou sua vida para Jesus, você já entregou, mas existem coisas aí. Eu sei que existem coisas aí dentro de você que precisam ser entregues. Existem coisas dentro de mim que precisam ser entregues, que precisam ser reconhecidas. E o Senhor está aqui nessa manhã. O Espírito de Deus está falando aos nossos corações, ao meu coração e ao seu coração. Vamos fazer essa entrega. Coloca a tua vida agora diante do Senhor. Se você gostar, vamos ter tempo aqui, pastor? Tem um tempinho de altar aqui, nessa manhã? Vem aqui para frente. Vem aqui para frente, meu irmão. Vamos fazer essa entrega juntos, nessa manhã. Vamos entregar as nossas vidas. Vamos entregar as nossas lutas. Você está tentando solucionar. Você tem competência para isso. Você tem conhecimento. Pode vir aqui à frente. Você tem conhecimento. Eu sei, você tem. Mas em algum momento aí parece que a situação não está andando mais. E é preciso fazer um reconhecimento e uma entrega. Porque as nossas vitórias, elas estão primeiro lá no trono da graça. É de lá que vai vir. E de lá nós vamos dizer, Senhor, envia os teus anjos. Senhor, inspire, como eu orei nesta semana, inspire esse moço, Senhor. Mostra para ele o que está oculto, Senhor. E tinha uma parede da minha cozinha que não tinha energia nenhuma. Não podia ligar a geladeira, não podia ligar micro-ondas, não podia ligar nada. Eu tinha que quebrar tudo e colocar tudo novo. Eu falei, Deus, tem um milagre que o Senhor pode fazer aqui nesta manhã. Só era a sexta, último dia. Deus faz o teu milagre. Inspira esse menino aí. Inspira ele, Senhor. Tranda os teus anjos e mostra o que está oculto. E aquele rapaz começou a mexer. E ele encontrou o que estava oculto. Mas não foi na capacidade dele, não. Foi porque Deus enviou o anjo dele. Foi porque o socorro veio do alto. Então você está passando por lutas, vem aqui na frente, faça a sua entrega. Clame ao Senhor. Não pense que porque eu estou... Não, queridos. Não há merecimento, não. Você é filho. E você é filho querido, e você é filho amado, e porque você é filho, o Senhor te ama, e do trono da graça Ele vai mandar a resposta para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar sobre a vida de cada um desses irmãos que vieram aqui à frente. Nós reconhecemos, Senhor, que nós temos a nossa capacidade, porque o Senhor mesmo nos deu. O Senhor nos deu conhecimento, o Senhor nos deu entendimento, o Senhor nos deu capacidade, e nós podemos, não há nada de errado, nós agimos e solucionamos os problemas na nossa força que o Senhor nos dá. Mas há momentos, ó Pai, que nós ficamos, Senhor, ali, Pai, encalhados, nada vai para frente mais. Envia os teus santos anjos, Senhor, a tua santa inspiração, ó Pai, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs, ó Pai, e traga, Senhor, a tua vitória, a resposta, a direção, porque é tudo que nós necessitamos. Ó Senhor, a oração é essa, que o Senhor nos responda no dia da tribulação, e que o Deus de Jacó seja a nossa proteção. Que a tua bênção e a tua graça seja sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs, ó Pai. Porque não é merecimento, Senhor, é porque somos filhos, porque somos queridos, porque fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Que a tua graça venha, Senhor, sobre cada um desses queridos. Em nome de Jesus é que nós oramos, bendizemos o teu nome, Senhor, rendemos graças a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Senhor, nós rendemos a ti, ó Pai. Nós reconhecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém. Pode se assentar, querido irmão e irmã. Vamos ter esse cântico e depois teremos os nossos avisos. Que o Senhor te responda no dia da tribulação. Que o Deus de Jacó te leve em segurança. Vamos colocar em pé. Vamos cantar e vamos louvar o nome do Senhor.